Bom, então nós vamos analisar aqui primeiramente o módulo 8. Nós vamos repetir o título aqui. Eu estou com a participação especial de alguns alunos meus aqui para participar da repetição. São alunos modelo no mundo, não só em Sete Lagoas. Estão treinando rumo ao título de Mestres do Saber, parte 5. Let's repeat. Can you help me? Can you help me? Ok. Então, can you help me? Você pode me ajudar? Can you do that? Você sabe fazer isso? Você pode fazer tal coisa? Então, aqui nós já trabalhamos a atividade oral, né? Nós vimos aqui todos esses itens. Eu vou pedir a vocês, o objetivo da nossa aula no momento é o quê? Eu vou repetir bem devagar, ok? E pegue a pronúncia, você pode repetir, ok? E tomar nota se você tiver com alguma dúvida. Pode anotar em português no livro, não tem problema, acompanhe pelo livro. Então temos o primeiro item, ó. Swim, que nós vimos que significa nadar. Dance hip hop, que é dançar hip hop. Speak Italian, falar italiano. Ride a horse, andar a cavalo. Play soccer, jogar futebol. Use the computer, usar computador. Então aqui nós já fizemos essa parte oral e escrita. O Useful Language dessa sessão, que eu pedi cópia no caderno, também é bem interessante, que é para você o quê? Aprender a fazer perguntas com o verbo can. Observe que a gente inverte o verbo com o sujeito, né? Aprender a fazer negativas também com o verbo can. Basta acrescentar not, ok? E aprender a montar suas frases. Lembre-se, o verbo can, ele sempre tem um verbo depois dele. Se eu falo para vocês, I can, I can't, can you, o que, né? Então não tem sentido. Yes or no? Yes! Yes or no? Yes! Ok, excellent. Temos efeitos especiais aqui. Então, você tem as frases aqui que nós já discutimos em sala, né? Can you dance? Sabe dançar? Yes, I can. No, I can't. I can use the computer and speak English. Quer dizer, eu sei, né, usar o computador e falar inglês. Um detalhe, quando a gente junta duas coisas positivas, a gente usa and. Se eu junto uma positiva, afirmativa e uma negativa, eu uso but. Então, and é e, but, mas. Outro detalhe, se eu falo de duas coisas negativas, eu junto com or, significa ou. Então, quero todo mundo na página 44 anotando que possa ter dúvida. Se você já anotou, não tem dúvida, ok, sem problemas, eu estou só dando uma passada para ajudar. Então, aqui é a parte introdutória que vimos e completamos na página seguinte, página 45, né? What can you do? O que você sabe fazer? O que você pode fazer? Lembrando que o verbo poder aqui está no sentido de saber, né? Ter habilidade. Essa é uma atividade oral e escrita que fizemos em sala e eu queria reforçar com vocês alguns detalhes aqui sobre o verbo can. Então, ó, o verbo can, ele não sofre variação na terceira pessoa do singular. Remember? Então, por exemplo, eu digo I work e eu digo, por exemplo, Johnny works. Mas can não varia. I can, Johnny can. Então, isso é uma especificidade, uma coisa específica do verbo can. Também, após o verbo can, nós usamos um outro verbo para que a frase tenha sentido, como eu falei há pouco. Mas muito cuidado, eu não uso to. Nós já aprendemos, quando tem dois verbos, conjuga o primeiro e o segundo fica no infinitivo. Aqui nós vamos colocar o segundo, sem variar, só que vamos cortar o to. Então, por exemplo, eu não falo I can to dance. I can dance. Lembrando isso, que muita gente taca o to aí porque está acostumado. Que tipo de verbo é esse verbo can? Ele é diferente, né? Vocês perceberam? O verbo can, o que é diferente nele é mais fácil até do que a regra. Ele não segue regra, ele nunca varia. Para fazer pergunta é só inverter, negativa é só colocar nota, você lembra? Ele não aceita verbo auxiliar, beleza? Então o verbo can é chamado de verbo modal, isso aqui é só um nome que a gente dá para esse tipo de verbo. Então, ele não segue as regras gerais. Alguns pontos que eu falei, vamos ratificar aqui no livro, vamos reforçar. Ele não varia, não se usa to após o verbo can, sempre forma base é infinitivo sem to, e, quer dizer, o problema, né, entre aspas, do verbo can é que ele não varia, é muito mais simples. Outra coisa, o verbo can não aceita auxiliar junto com ele, nesse ponto ele é parecido com to be, né, nessa característica. Então, para você fazer uma pergunta, eu inverto, para você fazer negativa, eu apenas coloco not, ok? Então, temos um exemplo aqui do verbo to work com o verbo
can. E observe, não é to can não, tá? Você não usa to nem antes nem depois do verbo can. Então, I work, he, she, it works, you, we, they work. I can, he, she, it can, you, we, they can. Ele não tem variação. Aqui temos alguns exemplos que nós já analisamos em sala. Agora, uma parte que me preocupa um pouco mais, esse exercício a gente já completou. Depois eu voltarei com vocês, tá? Para a gente dar uma discutida em sala. Mas eu queria até comentar com vocês sobre as respostas. Depois a gente volta e tira dúvidas se for preciso. Complete com and, but ou or. Lembrando, and é quando são coisas positivas, but é quando tem uma afirmativa e uma negativa, e or é quando são duas coisas negativas. Exemplo, I can speak English and play soccer. Então são duas coisas que eu sei fazer. Vamos supor que eu sei uma e não sei a outra. Duas coisas positivas. I can speak English, but I can't play rugby. Quer dizer, eu sei falar inglês, mas eu não sei jogar rugby. E se fossem duas negativas? I can't play baseball or speak Italian, por exemplo. Eu não sei nem jogar beisebol, nem falar italiano. Então, o or são para duas coisas negativas. Então, confiram aí o que vocês fizeram, que é interessante. Ó. Então, conferindo as respostas rapidamente. Ó. Kate likes to swim, she does not like to ride a bike. Ela gosta de nadar, não gosta de andar de bicicleta. Vamos usar but, uma afirmativa e uma negativa. Então, Kate likes to swim, but she does not like to ride a bike. Jeff can speak English, Spanish. Então, ele sabe falar inglês e espanhol. Jeff can speak English and Spanish. Sienna can't drive, ride a motorcycle. Então, ela não sabe nem dirigir e nem pilotar a moto. Então, você vai usar or. Sienna can't drive or ride a motorcycle. Jim and Pete can speak German. Quer dizer, o Jim e o Pete sabem falar alemão. They can't speak Japanese. Um sabe, o outro não sabe. Então, nós vamos usar but. Check it out. Chequem se está tudo certinho aí. Number 2. Complete the sentences with the correct form of the verbs. Então, veja bem, aqui tem uma mistureba. Olha que legal. Ó, Jason be a student. Lembrando a vocês, verbo to be no presente, ele é diferente. Nada de be's, pelo amor de Deus, né? É am, is ou are. Então, Jason is a good student. Confiram aí. Jane can play video games. Aqui, ó, Jane. Jane eu vou pôr plays, porque é she, mas está após o verbo can. O que nós falamos? Verbo que está após o verbo can é invariável e sem a palavra to antes. Então não é Jane can plays, porque o verbo está na forma base. Forma base é infinitivo sem to, invariável. Né? Tem can antes, verbo invariável, lembra disso? Não, se está depois de can, ele nunca vai variar. Ele sempre é sem S, sem nada. Se variar, está errado. Nem nada, nem dado. Então, ó, Jane can play video games. Confere se está certo aí. Kevin love pizza. Ah, mas aqui não tem can, ó. Aqui é o verbo love depois de Kevin. Kevin não é he. Então, Kevin loves pizza. Ian not use the cell phone. Aqui eu queria dar uma dica. Use não é verbo to be. Se fosse verbo to be, era só colocar not depois, né? E nem é modal can, é só colocar not. Aqui eu preciso de auxiliar. Então eu preciso lembrar, negativa com auxiliar. Eu vou usar do mais not, don't, ou does mais not, does not. E aí? Kevin don't use ou does not use? Kevin does not use. Perdão, Ian does not use. Por quê? Porque é he. He nós vamos usar S na terceira pessoa. Como do, verbo terminado em O, eu coloco ES, does mais not, does not. Se errou, conserta aí. Eu vou usar don't na negativa, exceto he, she, it, que eu uso does not. Muito bem. Penny can't ride a bike. Ó, can, negativa, verbo sem variar e sem to. Penny can't ride a bike. Ned like swimming. Opa, aí não tem can, não tem nada antes. Eu vou ter que colocar essa no verbo, né? Ned likes, é he likes, Ned likes swimming, but he can't, opa,
tem can aí, não tem variação. Mas he can't swim, quer dizer, o Ned gosta de nadar, mas ele não sabe nadar. Agora aqui não temos exercício para corrigir por enquanto, mas eu gostaria de reforçar algumas coisas que eu disse a vocês. Nós, nessa parte aqui, nós fizemos atividades fora de sala de aula, né? Nós fomos à rua, etc. Fizemos atividades orais fora de sala de aula. Teve alunos de algumas turmas minhas que até optaram por falar desse assunto no workshop. Então, aqui, primeira coisa, nós estudamos preposição. Então, eu queria voltar com vocês, igual nós fizemos há pouco. Eu vou repetir, vocês podem repetir aí de casa, depois de mim. Presta atenção à pronúncia, que eu vou falar bem devagar para ficar fácil. E anota em português do livro para você lembrar, para você estudar aí, se você tiver dúvida. Por exemplo, peraí, eu não anotei que corner significa esquina. Então anota agora aí, aproveita. Por isso que eu estou te mandando isso. Esquina. Eu vou falar devagar, pode ficar tranquilo. Então, primeiro ponto aqui, ó, observando o pontinho A. Você vai observar onde as letras destacadas estão. Ó, letra A não está na esquina? Então, at the corner of, na esquina de. Segundo quadrinho, a letra A não está ao lado da letra B? Como é que é ao lado, então? Next to, ao lado. Depois, ó, a letra A está de frente à letra B. Eu posso falar opposite. Só uma dica. Opposite é quando a coisa está bem fuça-fuça, como eu costumo brincar com vocês. Bem cara a cara com a outra. E agora, a letra B, que é a minha referência, ó, ela está entre A e C. Entre seria between. Agora eu vou passar em outras preposições para a gente fechar essas explicações. Ó. Across from, in front of, em frente. Near, perto de, perto. Behind, atrás. On the corner, na esquina. On the right, à direita. On the left, à esquerda. On, uma dica. Vocês estão vendo on, depois tem street, que é rua. Avenue, que é avenida. E square, que é praça. Eu estou usando on pelo seguinte. On dá a ideia de sobre. Então, toda vez que eu me refiro a rua, avenida, alameda, praça, para falar endereço, eu uso on. Então, não se esqueçam. Teve dúvida? Anote. Uma boa prática para esse exercício, para essas anotações, é fazer o exercício 1, como eu havia falado. Lembrando que para fazer o exercício 1, tem que observar este mapinha aqui e completar com a preposição adequada abaixo. Beleza? Depois a gente vai estar discutindo. O item 4, com relação ao item 4, ele é muito parecido com o item anterior. Gente, aqui que eu queria reforçar. Agora, muito cuidado. No item anterior, nós aprendemos a localizar as coisas. Tá? Por exemplo, se eu estou olhando na minha sala de aula e eu vejo, por exemplo, que o aluno Denner, que é um aluno que eu tenho, um que faz balé e tal, é um aluno que eu tenho, tô brincando, gente. Ele não faz balé, gente, tô brincando, faz jazz. Então, olha só. Então, o Denner, se o Denner está... Vocês estão vendo que tem alguém conversando às vezes no fundo? São os cabeçudos que estão vendo eu gravar essa tela para vocês. Então, olha só. Então aqui, por exemplo, durante essa gravação, estou olhando para o Denner e o Denner está sentado fazendo um exercício. Ele tem um aluno de um lado e um do outro. Então tem o João Gabriel de um lado e tem o Guilherme do outro. Se eu pego os dois como referência, eu posso falar assim, o Denner está no meio, né? Entre Gabriel e entre Guilherme e João Gabriel. Seria between. Mas se eu pego só o João Gabriel como referência, eu posso falar, Denner está next to, está ao lado. Denner está perto do Miguel, near. Denner está em frente ao professor, in front of, opposite, etc. Então aí nós aprendemos a localizar. Esta página agora, muita atenção, essa página, 48, nós não estamos falando de onde localiza, nós estamos falando como chega. Às vezes vocês estão numa cidade, por exemplo, como nós já treinamos, vocês vão lembrar que nós falamos como chega no leve, como entra na recepção, vai ao banheiro, etc. Então, por exemplo, essa expressão, ó, os meus amiguinhos aqui do jazz vão repetir comigo, ó. Vocês ouvirem, vocês verem que eu não estou mentindo. Ó, repeat, please, guys. How
How do I do I get there? get there? Vamos mostrar aqui, para eu não ficar sozinho, que nós somos mais loucos que o Batman. Let's repeat. How do I get there? How do I get there? Mais ou menos, eu quero que vocês esnomem mesmo. How do I get there? How do I get there? Excellent. Então, como que eu chego lá? Quem tem dúvida, anota isso aqui para mim, ó. Isso não tem tradução ao pé da letra. How nós já sabemos que é como, né? Aí é eu. Então, how do I get there? Como que eu chego lá, nesse there aqui, no sentido de lá? Beleza. Essa atividade aqui, ó, é uma atividade de seguir instruções. Eu não coloquei para vocês, eu não coloquei para vocês fazerem, porque a gente já fez oralmente lá na rua. O que eu quero reforçar aqui agora é esse useful language. Com essas expressões, gente, elas não são preposições de lugar, são de movimento. Elas indicam para você o seguinte, ó, vira direita, vira esquerda, vai em frente. Então, como eu fiz anteriormente, eu vou repetir, pode repetir daí se quiser, e anote, se tiver dúvida, anote até em português. Tá bom? Vou repetir devagar. Turn left, que é vira à esquerda, a setinha aí, ó. Turn right, vira à direita. Go ahead, siga em frente, vai em frente. Go past, tipo assim, você fala com a pessoa assim, ó, você vai ver uma igreja, passa por ela. Você vai ver tal ponto, tá? Tá no caminho certo, pode seguir, continua. E a outra, cross, que é cruzar. Cruze a rua tal, ok? Anotem aí. Esse cruzar aí pode ser diagonal, reto, cruzando, tá valendo. Então, olha só. Eu vou repetir também as outras expressões só para efeito de vocês darem uma passada em casa. Ó. How do I get to the nearest supermarket? Gente, não é obrigado a colocar a expressão nearest. Nearest é o mais próximo, tá? Então, como que eu vou, né? Como que eu chego ao supermercado mais próximo? Adilson? Yes. Se eu quiser, já que você falou que o get aqui tem sentido de ir, eu posso colocar go no lugar? Posso, anotem aí, pode colocar go no lugar. How do I go? Como que eu vou, né? Como que eu chego lá? Observem o outro. A resposta, go ahead, vai em frente, for 2 blocks. Geralmente a gente fala, mas seguir em frente quanto tempo? Até o quinto dos céus, né? Para não dizer dos infernos? Não, você tem que falar quanto tempo que o sujeito vai seguir em frente. Você não sabe exatamente quantos metros, né? Como você vai saber? Então você fala quarteirões, né? Anota quem tem dúvida. Quarteirões é blocks. Blocos, quarteirões. Olha, no caso aqui, ó, siga por 2 blocos, then, em seguida, turn right, vira direita. Go past the church, passe pela igreja, né? Vai ver a igreja, vai direto. It's on the right, quer dizer, supermercado é à direita. Next to the Chinese restaurant, ao lado do restaurante chinês. Detalhe, gente, aí galera, ó, eu explico como que chega quando a pessoa pergunta, mas geralmente eu também localizo a coisa no final para ficar bem específico. Por isso que nós aprendemos primeiro a localizar e agora aprendemos a dar direção, que chama isso. Viajou para o exterior, gente, sempre precisa disso, tá? Tem que estar atento. Quando eu treino alguém para fazer curso de viagem, é uma das primeiras coisas que eu ensino. Se você viaja para outro país, sempre vai precisar usar isso aqui, tá? Ok? Vai no metrô, vai pegar um táxi, vai pegar um ônibus, vai pegar um restaurante, vai jogar videogame com o seu amigo imaginário, enfim, você vai precisar disso. Outra frase que tem embaixo que eu queria reforçar, is there a bank nearby? Nearby é perto, né? Por aqui. Esse is there, nós já falamos em sala, a junção de there com is é uma expressão só. O que é there is? Haver, existir. Aqui eu inverti porque essa expressão é com o verbo to be, depois nós vamos falar mais dela. Há um banco por aqui? How do I get there? Como que eu chego lá? Às vezes a gente está em outra cidade, né? A gente precisa. Esse exercício aqui é muito legal. Quem não fez pode fazer. Um exercício simplíssimo, né? Melhor dizendo. Too simple. Ó, take. Essa expressão take eu queria dar uma dica que ela não aparece aqui, ó. Take. Take não é pegar? Então, take Second Avenue. Quem tem dúvida, anota. Pegue a segunda avenida. No exterior tem muita avenida que é nome ordinal, tá? Em Londres, sorry. Em Nova York, né? Fifth Avenue, quinta avenida, que é famosérrima. Então, olha só. Então, take Second Avenue. Pega a segunda avenida. Go ahead. Aí eu quero que você interprete, baseado no que eu expliquei há pouco. Mas tem um detalhe. Observe a figurinha.
You are here. Você está aqui. Então, você está aqui, ó. Olha a setinha onde você está. Então, por exemplo, se falou assim, ó. Go ahead until the end of the street. Siga até o final da rua. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Sabe o que vocês vão fazer nesse exercício? Vocês vão fazer de acordo com o que está falando no A e do B. Letra A e fazer um mapinha aqui até chegar onde é. Para ver em que lugar que a pessoa está indo. Tem que ser train station. Estação de trem. Bank. Hotel, né? Police station. Ok? Bookstore. B. C. Né? Enfim, vocês vão ver o que está falando aqui. Vocês vão, a partir daqui, seguir essa rotazinha aqui, ó. Beleza? Somente isso. Bem simples. É interpretar o texto aqui. É uma forma contrária para a gente ver se está entendendo as expressões. Então, outra coisa. Gente, essa parte de imperativo, eu vou falar mais com vocês, mas eu queria dar uma reforçada. Imperativo em português, ele é um pouco mais complicado. Vocês lembram? Imperativo vocês não aprenderam isso ainda pela idade de vocês, mas você tem que fazer um monte de quase conta. Imperativo ele vem do presente, você tem que conjugar o verbo no presente. No presente tem 3 desinências. Você tem que cortar a primeira pessoa, cortar o S de tudo, mudar a vogal temática, enfim. Em inglês, o imperativo é muito difícil. Olha como que é difícil, ó. Infinitivo não é to mais verbo? Como é que eu coloco o verbo? O que é imperativo, gente? É quando você manda ou pede alguém para fazer alguma coisa. A gente usa o tempo todo em sala. Por exemplo, open your books. Open your books. Abre o livro. Eu não brinco com vocês demais? Stop. Come on. Stop. Come on. Fica brincando aí. Stand up. Sit down. O professor usa isso o tempo todo, quer dizer... Não quer dizer que em imperativo você esteja só dando ordem. Pode ser da ordem, por exemplo. Você está no cinema, né, vendo, por exemplo, Senhor dos Anéis, né, que é o melhor filme de todos os tempos, já feito toda a época dessa terra. E aí tem um cara lá chato que já viu o filme ou já leu o livro, né? E o teacher Adilson já leu os livros todos, mas eu não dou spoiler. I don't like spoilers. Aí você está lendo o livro, né? Você já leu o livro. O cara já leu o livro, né? Aí você tá vendo o filme e aquele chato não para de conversar no seu ouvido. Não, vai acontecer isso. Nossa, o Frodo vai morrer. Nossa, o Smith... Aí você vira pro cara... Shut up! Tipo, cala a boca! Aí você deu uma ordem, você apelou com o cara, tá? Mas você viu que deu até barulho aqui. Mas, gente, isso aí é quando você tá com raiva, não é educado. Imperativo pode ser usado para isso? Pode. Mas a gente pode usar o imperativo, não quer dizer que está sendo mal educado, não. Você pode falar assim com os alunos. Gente, excuse me, pay attention, please. Presta atenção aqui, pessoal. Eu não estou dando ordem, não. Né? Eu posso usar o imperativo para dar comandos de maneira educada. Open your books, please. Close your books, please. Mas eu uso o imperativo para pedir um favor, por exemplo. Get some water for me, please. Quer dizer, e aí o imperativo vai soar assim... Se é uma ordem ou não, se você está sendo mal educado ou não, pelo tom de voz, né? Se eu te falo assim, ó, por exemplo, eu falo assim, pay attention! Eu tô nervoso, hein, cara? Putz. Agora se eu te falo, pay attention, ok? Please, pay attention here. Come on. Olha a diferença do tom de voz. Então, o imperativo, ele é usado não só para dar ordem, como muita gente fala em português. Ele é usado para expressar ordens, pedidos, dar instruções ou até conselhos. Ó, tem um aluno meu que chama Miguel. O Miguel é muito doido, só quer jogar videogames. Ó. Aí eu falo assim, Miguel, olha, I will help. Vou te ajudar, Miguel. Pay attention. Ó, usei imperativo. Take notes, anote as coisas. Study at home, estude em casa. Do your homework, faça seu dever de casa. Be serious, leve o inglês a sério. Eu não estou dando ordem, estou dando conselhos. O imperativo pode ser para isso também. Agora vem a melhor parte de tudo, que é a parte que eu mais gosto. Cara, mas como faz o imperativo em inglês? Olha que difícil. Só cortar o to do verbo. Ah, mas não tem variação? Não, só cortar o to do verbo. Peraí. Não estou entendendo. Pera, Gilson, você é louco, peraí. Então tem o verbo lá, to study. Então se você quiser falar comigo assim, ó, estude, é só falar study, E se você quiser falar com mais de um aluno, estudem, é só falar study, E se você quiser falar para nós, gente, estudemos aqui, vamos estudar aqui, ó, study.
Imperativo, então, em inglês, é só tirar o to. Por isso que a gente não gasta tanto tempo, tem livro que nem fala, mas é bom reforçar. Então, imperativo, como que faz? Só tirar o to do verbo. Mas um detalhe, na negativa, e ó, um detalhe, olha que interessante aqui, ó. To be. To be não tem 3 formas no presente, mas aquilo é presente. Imperativo não é igual ao simple present. Então, se eu falei que imperativo é só tirar o to do verbo, como é que fica o verbo to be no imperativo? Tira o to, é be. Ó, fica em silêncio, por favor. Be quiet. Seja feliz. Be happy. Tá vendo? Então, assim, sejam dedicados. Ó, seja feliz. Be happy. Sejam dedicados. Be dedicated. Imperativo, gente, é só isso em inglês. Só tirar o to do verbo. Difficult or easy? Fala a verdade. Fácil demais, easy, né? Piece of cake. Manha, né? Falei, Adilson, e a negativa? Como é que eu faço o negativo? Só colocar don't antes do verbo. Como assim? Só colocar don't. Imperativo não varia. Então, por exemplo, não fale agora, um minuto, por favor. Don't speak. Não atravesse a rua sozinho. Don't cross the street alone. Não assista a TV, vai fazer essa TV, menino. Don't watch TV now. Tá, mas muita gente pergunta. Isso é uma pergunta que veio para mim nas minhas redes sociais do meu aluno Johnny August, da cidade longínqua de Sete Lagoas, no estado longínquo de Minas Gerais State. Peraí, Adilson, mas não usa does, não? Não. Por que não usa does? Porque quando a gente usa o imperativo, nós estamos imaginando que você está falando com outra pessoa, direto com ela. Então vai ser sempre você ou vocês, pela lógica do inglês. Então é muito mais simples que português. Então, em resumo, imperativo, tira o to, só isso, ó. Be quiet, help me please, open your books and go to page 25, né? Age, não tem um errinho aqui, tá, gente? Page, vá para a página 25, ok? Vou até escrever aqui, ó, que quem for ver o vídeo pode ver realmente o que eu escrevi para consertar esse errinho de impressão aqui, ó. Rapidinho para vocês verem. O que eu quis dizer é que não é age, tá? Age é a idade, é page. Page, como eu escrevi aí, ok? Corrijam aí. Então, abre os livros e vá para a página 25. Be a good student and respect your parents. Seja um bom aluno e respeite os pais, tá? Os pais andam muito cansados, não azucrinem os pais, façam page no lugar. Põe um P de pum antes aí. Ó, don't forget, ó, isso é o teacher Adilson e o Leb falando, ó. Don't forget your homework. Não esqueça o dever de casa. Então, o imperativo, como eu falei, é muito simples. É só tirar o to do verbo. E para a negativa, nós colocamos don't. Beleza? Esse exercício aqui eu não pedi para fazer e não precisa por enquanto. Então, nós vamos falar dele melhor. Bom, eu queria finalizar aqui praticamente, lembrando a vocês o seguinte, ó. A lição 5, ela é uma revisão de tudo que nós fizemos. É um exercício oral que nós vamos fazer como reforço em sala. Não tem matéria nova, mas é bom vocês darem uma lida no Useful Language e ver se entenderam mesmo o que eu expliquei anteriormente. A lição 6, What do you like to do? Ela é uma revisão, gente, atenção aí, ó, geral. Nós já até fizemos oralmente em sala. É porque eu fiz de outro jeito. Se der tempo, nós vamos fazer para reforçar novamente. Mas a parte escrita eu vou ajudar vocês a fazer dentro de sala junto comigo para a gente estudar junto. Isso aqui é revisão. Essa parte do Reading Communication nós vamos fazer juntos também. Nós vamos fazer dentro de sala. E esse workbook é muito importante. Eu queria que vocês já fossem fazendo em casa. A gente vai discutir em sala se tiver dúvida. Tá? Então eu vou até explicar o exercício em português para agilizar, porque aí vocês não ficam perdidos em casa. Tem que olhar o mapinha, tá? Mapinha de uma cidade imaginária aqui. Tem as preposições que nós estudamos, ó. Next to, ao lado, in front of, em frente, behind, atrás, between, entre, opposite, em frente, bem fuça-fuça, como eu brinquei, né? On the corner, à esquerda, isso na página 53. Então nós temos A, B, C, D, E, F. Você tem que observar o mapa e criar sentenças no seu livro, ok? Aqui está escrito notebook, ok? Aqui está escrito notebook, tá vendo? Crie sentenças no seu notebook, mas se couber, vocês podem fazer no próprio livro, sem problema, ok? Então, por exemplo, dá um exemplo só, next to, ok?
Next to é ao lado. Observe o tanto de coisa que tem aqui. Ó. Eu vou pedir meus amiguinhos que estão no Super Cyber, Mega Cyber, Coffee, Café, para me ajudar. Guilherme, o que tem aqui? Quer ver? Vamos pegar um bem maneiro para nós. O que tem aqui? Quer ver um exemplo? Ao lado dessa bakery. Vocês sabem o que é bakery? Padaria. Anotem aí. Bakery, padaria. Anotem aí. Os meninos vão me ajudar nessa aqui, porque eu estou me sentindo muito só. E vocês lembram o que é dental clinic? O que é clinic? Quem pensa aí? Clínica. E dental clinic? Clínica do nariz? Não. Clínica dental é o quê? É o dentista. Olha o dentinho aqui, ó. Eu vou até dar uma passada com vocês, só para agilizar. Tô bonzinho hoje, vou quebrar o galho. Ó, Department Store. Quem tem dúvida, anota aí, ó. Loja de departamento, tipo a C&A, por exemplo, Renner. Station, uma estação, geralmente pode ser uma estação de ônibus, de metrô, uma estação geral. É muito comum em inglês colocar antes de quê? Por exemplo, Police Station, estação de polícia. Bus Station, estação de ônibus, rodoviária. Depois nós temos aqui, ó, from the left to the right, Museum, museu. Bus Stop, parada de ônibus. Apartment House, quer dizer, o que é Apartment House? Quer dizer que são casas, uma em cima da outra, são apartamentos. Muita gente fala também Apartment Building, mas pode falar Apartment House também. Tá? Como a gente viu lá atrás, building é construção, né? Lembra que a gente viu isso lá fora, nossa atividade na rua. Depois, só um minutinho. Caso alguém tenha dúvida, porque alguém aqui no Cyber, tem gente aqui, eu diria, de convidado para os íntimos, sabe? Né? Perguntou o que é building. Vou escrever aqui para vocês, ó. Então, building, building é construção, é usado muito como prédio, tá? Então, pode ser qualquer tipo de construção ou muitas vezes prédio. Muita gente fala assim, ó. Apartment, building. Ok? Apartment building é o quê? É uma construção de apartamentos. Aí está escrito apartment house. Algumas pessoas usam assim também. Building, então, anotem aí se tiver dúvida em casa também. Building, construção. Prédio, construção, no geral. Por isso que é muito associado com o termo apartment building. Ok? Se tiver dúvida, pode voltar, toma nota. A gente já falou em sala, mas tem dúvida, anota de novo. Pode anotar de novo e a gente vai voltar em sala e ver se ficou alguma dúvida ainda. Ok? Outra coisa aqui, ó. Bank, todo mundo sabe, né? Traffic light, ó, cuidado. Semáforo, né? Traffic light. Crosswalk, olha aí, ó. Crosswalk seria a faixa, né, de atravessar a rua. Faixa de pedestre, né? Crossing, travessia. Lugar onde se atravessa. Police, olha aí, ó. Police box, que seria um box da polícia, não é que é uma delegacia, né? Na nossa cidade tem aqui perto, unidade pequenininha. Tinha também no centro aqui, mas acho que retiraram. Custos, né? O pessoal quer cortar custo, corta na segurança, na educação e na saúde. Dureza. Né? Fire station, olha o station aí de novo. Fire, fogo, estação de fogo? É onde bota fogo nas coisas? No! Corpo de bombeiros, anotem aí se tiver dúvida. Park, todo mundo sabe. Aqui é corpo de bombeiros, repito. Bookstore, store é loja, né? Então, bookstore, loja de livro, livraria. Flower shop, shop aqui é um O, tá, gente? Shop é loja também. Shop é mais usado em inglês britânico, inglês da Inglaterra, como loja. E store é mais usado em inglês americano. Então, o que é flower shop? Loja de flores, floricultura. Aqui nós temos shoe store, né? Seria o quê? Sapataria, loja de sapato. E bakery, temos aí a padaria. Temos outros pontos também. Gas station, né? O que é estação de gás, né? Posto de gasolina. Post office, que nós já analisamos perto do lab. Correio. Supermarket, que nós já sabemos. A library, né? Lembrar que o bookstore loja de livro, né? Livraria. E library é biblioteca, anotem aí. Se vocês virem alguém falar library,
pode falar também em inglês da Inglaterra. Depois nós temos parking. Park pode ser parque, mas park pode ser estacionar também. Então, parking, estacionamento. Muita gente fala parking lot também, tá? Se vocês virem em algum lugar escrito parking lot, não está errado. Deixa eu anotar para vocês. Como se escreve parking lot? Parking lot. Desse jeito aí, ok? Bom, depois, nós vamos para cá. Temos ainda hospital, todo mundo sabe o que é. É beauty salon, salão de beleza, né? Nós que estamos aqui hoje comigo, participação especial, não precisamos muito já, né? Dizem que somos muito belos, né, gente? Barbershop, vocês já devem ter percebido que eu não sou muito frequentar barbershop, né? Barbeiro, né? Loja de barba, né? Barbeiro. Pet shop, vocês que têm animal de estimação, ó, pet, né? Loja, né? A gente chama de pet shop, né? O que é pet shop em português? Pet shop. Até se usa em português, loja de animal de estimação. Toy não tem um filme de lançamento, Toy Story 4, parece? Toy é brinquedo, né? É história de brinquedos, né? História de brinquedos. Toy shop, loja de brinquedos. Arcade, arcada aí, associada a entidades, etc. Também, religiosas, beleza? Então vocês vão olhar aqui, ó, e eu estava brincando com o Guilherme, que é um aluno que está perto de mim, que é o seguinte, como que eu falaria um exemplo para vocês com next to? Eu posso escrever aqui, ó, a padaria é ao lado da clínica dentária. Como é que vocês escreveriam isso? Se você teve dúvida, anota meu exemplo para facilitar da letra A. Então seria a padaria, the bakery, is, a nossa preposição next to the dental clinic. Então a padaria é ao lado da clínica. A padaria ao lado da clínica. Anota aí para mim, por favor. Beleza? Então, para encerrarmos aqui, só lembrando a vocês vão olhar o mesmo mapa. Vocês vão olhar o mesmo mapa, ok? E vão completar para mim, ó. Complete as sentenças baseadas no mapa. O que fica na localização daqui? Vocês vão ver qual coisa. Vocês vão completar com qual coisa aqui, ó. Qual construção, cada local, de acordo com a localização. E aqui vocês vão marcar verdadeiro ou falso também sobre a localização de tudo, de acordo com o mapinha lá de cima. Depois, complete as conversações. Esse eu não vou dar palpite. Baseado em tudo que a gente discutiu. Complete a conversação. Se tiver dúvida, nós vamos discutir melhor em sala. Sem problemas. Leia as sentenças. Reescreva na interrogativa e na negativa. Será que já fizemos exercício assim? Né? Detalhe, só uma dica. Aqui nós temos 5 frases. Aqui nós temos verbo modal também, ó, que nós não tínhamos feito ainda. Então, muita atenção. Então, eu estou dando mesmo de dever de casa o workbook apenas, né? Agora, eu queria que vocês fizessem também, além do workbook, completando com esse exercício da página 55, ó. Look at the map below. Isso eu não tinha pedido, tá, gente? Olha o mapinha aí, ó, parecido com o que eu acabei de explicar. Por isso que eu estou explicando tudo, senão vocês não conseguem. Olha só, você tem aqui, ó, bank. Bank é o que mesmo? Banco, né? Post office, correio, store, loja. Tranquilo. Atenção, olha onde você está. Lá atrás eu vou pedir para vocês lerem o que estava escrito e marcar o caminho. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai aqui traçar o caminho para chegar ao banco de onde você está. Qual o caminho mais fácil? Não pode passar em cima não, gente. É na rua. Lembra, vocês não estão de drone. Vocês não estão com asas. Vocês não são super Adilson que voa. E vocês não estão de helicóptero. Por favor, tá? Vocês não são homem-formiga. Atenção. É para ir pela rua, pelo amor de Deus. Então aqui, ó. Vocês vão passar o tracinho, como é que chega. E depois vocês vão escrever. How do I get to the bank? Escreve aí como chega no banco, como chega no correio e como chega na loja. Eu quero que vocês escrevam aqui, ó, bank. E passem o tracinho, ou pelo menos um, né, para eu saber qual o caminho que vocês imaginaram para ver se vocês escrever certo embaixo. Se não fizer o caminho, tá errado. Uma referência que vocês podem ter, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem checar alguma coisa, é aquele exercício que eu pedi lá atrás. Olha só. Olha só. Esse exercício aqui, ó. Olha só. Quer ver uma coisa? Esse aqui, ó.
Também, mas mais esse aqui, ó, que eu tinha falado com vocês. Esse aqui tem um modelo, ó, de como montar esses textos. Só que aqui tem 2 e lá eu fiz de 3. Gente, thank you very much. Ok? Obrigado por estarem aí acompanhando comigo. A gente vai poder discutir tudo. Eu estou com 5 loucos perto de mim aqui. Estão custando ficar quieto porque eu estou gravando isso. Nós vamos dar bye bye para vocês. Bye bye e um grito, por favor.